Olá, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje, em mais uma palestra online aqui promovida pelo Jefa Sorocaba, nesta noite de segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Estamos ao vivo, transmitido pelo nosso canal no YouTube, também colocamos um link lá de acesso na nossa página no Facebook. Então, muito obrigado para você que está nos acompanhando ao vivo, e tem muita gente que nos acompanha depois gravado, assiste a nossa palestra, que fica lá na nossa página na internet, Então, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando aqui os nossos canais de comunicação, está aqui na tela para você, o nosso WhatsApp, que é o 15 98120 1843, a nossa página no Facebook, Jefa Sor, e também no Instagram, Jefa Sorocaba, os nossos contatos aí pela internet. E claro, também tem o nosso site. Hoje em dia pouca gente acessa sites, mas no nosso site, jefasorocaba.com, tem todas as nossas informações, tudo sobre o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, o nosso centro, que infelizmente ainda não conseguimos inaugurar, por conta aí da pandemia do coronavírus, mas a gente continua aí ativo, fazendo as nossas palestras online, as nossas atividades online. Então, muito obrigado a você que nos prestigia, tá bom? Hoje, a palestra de hoje é uma palestra que eu já fiz em alguns centros espíritas, presencialmente, Nunca fiz essa palestra online, e tem muito a ver aí com tudo isso que a gente está vivendo, com essa situação aí de estarmos mais em casa, pensativos, e a gente acaba às vezes se pegando, Puxa, mas será que eu preciso de tantas coisas? Será que eu preciso realmente de tudo isso que eu tenho, Será que essa pandemia, do coronavírus não está servindo também para a gente refletir a respeito de algumas situações nas nossas vidas, Às vezes a vida é tão corrida, e a gente acaba se esquecendo de algumas coisas, E talvez, eu quero crer que essa pandemia aí do coronavírus, tudo isso que está acontecendo, nas nossas vidas, isso em todo o mundo, não é restrito a uma cidade, a um estado, a um país, todo o mundo está parado, literalmente, por conta de tudo isso que está acontecendo. E eu tenho certeza que está servindo de reflexão para muita gente, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente rever alguns hábitos, alguns velhos hábitos que a gente às vezes acaba se esquecendo, Então vamos pensar um pouco sobre o desapego. Claro que a gente não tem que se livrar das coisas, achar que, então eu vou viver como na época das cavernas e está tudo certo. Não é isso. Mas a gente refletir sobre alguns comportamentos que nós temos, todos nós seres humanos temos, e muitas vezes a gente acaba não percebendo. Então nada melhor que um momento como esse, de reflexão. Claro que é um momento difícil para muita gente, a gente sabe disso, mas é um momento, acima de tudo, de muita reflexão, para a gente pensar, para a gente se interiorizar e rever alguns conceitos. Antes da gente começar a nossa palestra aqui, tem bastante gente online aqui já. O Giovanni Provedel Neto, boa noite, Giovanni. A Sandra Regina lá de Araçoiaba, que é do nosso grupo também, boa noite, Regina, Sandra. A Roseli Martins Rodrigues, minha mãe, está aí assistindo também. A Silmara Bueno, gratidão pela oportunidade de participar, grande abraço, Silmara. A Camila Capellini, o João Assunção lá de São Bernardo do Campo, grande abraço, João. Marcelo Oliveira, que a paz esteja com todos nós, Marcelo. Carlos César Schreider, boa noite a todos. A Fernanda Fini, também do nosso grupo. Jurandir Gaiducas, da Casa Fraternal Maria de Nazaré, grande abraço, Jurandir. Grande abraço para a Lia, o pessoal da Casa Fraternal, que eu tenho um carinho muito grande. E, aliás, mandar um abraço aqui especial, entrou agora aqui a Marley Farias, não fala de onde que é. Pessoal, manda a cidade, se você for de Sorocaba, se for de outra cidade, manda ali também, te dar um alô aqui. Queria mandar um alô aqui pro pessoal do Centro Espírita João Batista, um centro que eu tenho um carinho muito grande, sempre faço palestras lá. Hoje está completando 73 anos de fundação da casa, que também está parada, como todos os centros espíritas, todas as igrejas, todos os templos religiosos. Então, grande abraço aí para o pessoal do Centro Espírita João Batista, aqui de Sorocaba. O Carlos César é do Paraná, não fala a cidade, mas grande abraço, Carlos. Grande abraço para o pessoal aí que está nos assistindo. A Patrícia Fontes, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A vantagem da gente fazer palestras online é que a gente abrange um universo muito grande de pessoas, pessoas que às vezes não são
só de Sorocaba, né, que é a sede aqui do nosso centro espírita. Então a gente acaba tendo esse contato, né, ainda que de forma virtual, com pessoas de vários lugares, né, do Brasil e às vezes até de fora também. Outro dia tinha uma pessoa de fora do Brasil assistindo, a Marley Farias de Marechal Cândido Rondon, interior do Paraná, Giovanni Provedel aqui de Sorocaba mesmo. Então um grande abraço para o pessoal aí que está nos assistindo. Então vamos para o nosso tema de hoje, né, desapego, né, para a gente refletir um pouquinho, né, para a gente pensar um pouquinho sobre algumas situações. Claro que nem tudo que a gente ouve numa palestra, que a gente lê num livro, às vezes a gente consegue colocar em prática, né, mas vamos tentar pelo menos, né, ou refletir a respeito de algumas situações para a gente ver aquilo que a gente consegue colocar em prática e da melhor maneira possível a gente agir, né, não ficar só nas palavras, né. E o que quer dizer desapego, né? O que essa palavrinha aí quer dizer? O significado, né, de desapego é desafeição, desamor e indiferença, né? Eu coloquei até entre aspas aí, né? Que às vezes dá uma conotação tanto quanto negativa, né, dessa palavra. Desinteresse e também o desprendimento. Essa palavrinha aqui, ó, desprendimento, é algo que a gente precisa refletir bastante, né, nessa época. E o que é o desprendimento? É independência, abnegação, altruísmo. São situações, né, são pensamentos, né, que estão em falta hoje em dia, principalmente o altruísmo, né. É claro que tudo isso que está acontecendo, né, hoje nas nossas vidas, né, está desenvolvendo algumas coisas, né, está desenvolvendo alguns sentimentos que muita gente tinha, mas estava adormecido. Então, nada acontece por acaso, né? A gente sabe disso, a doutrina espírita nos ensina isso. Nada que acontece nas nossas vidas não tem uma finalidade. Eu tenho certeza que tudo isso que está ocorrendo com todos nós está servindo de grande aprendizado, de grande ensinamento para a gente crescer, para a gente evoluir espiritualmente, que é o nosso grande objetivo, né? A nossa grande meta enquanto estamos aqui encarnados, né, nesse plano Terra. E aí, para a gente entrar aqui na nossa conversa de hoje, eu separei aqui um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também é um trecho da Bíblia, né, dos Evangelhos de Marcos e Mateus. Inclusive eu usei esse trecho outro dia numa outra palestra que eu falei aqui sobre honrar pai e mãe, mas também cabe aqui nesse caso, que é aquela passagem de Jesus onde ele pergunta, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né, e todos que estavam ali ao seu redor. Ele aponta para as pessoas e diz: eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando a gente vê essa passagem de Jesus, tem muita gente que acaba não entendendo, né? Achando que Jesus era desprendido até de uma forma muito mais intensa, né? Não se importava com as pessoas, não se importava com a sua família. Mas na verdade o que Jesus quis nos ensinar aqui é uma abrangência maior da família, daquilo que a gente entende como família. A gente, quando pensa em família, né, a gente sempre pensa pai, mãe, marido, esposa, filhos, né, irmãos. Mas a família universal, que é um conceito que ainda nós não temos condições de entender e colocar em prática, é isso que Jesus quis nos ensinar aqui. Que todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que estão seguindo o ensinamento de Jesus, os ensinamentos de Deus, todos aqueles que estão caminhando com a gente, são nossos pais, são nossas mães, são nossos irmãos, principalmente nossos irmãos, né, porque Jesus é o nosso irmão maior. Ainda não conseguimos entender dessa forma. Ainda temos, né, uma mentalidade muito restrita, né? Ainda somos extremamente materialistas, ou seja, ainda somos muito apegados às coisas da terra. E a gente precisa abranger esse conceito de família universal de alguma forma. Nós estamos tendo essa oportunidade hoje de ajudarmos uns aos outros, né? De caminharmos ao lado uns dos outros e da melhor maneira possível auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Aquele que tem menos, se nós pudermos ajudar com aquilo que a gente tem, né? E às vezes essa ajuda, né, quando a gente fala dessa ajuda, às vezes não é só uma ajuda material. Às vezes é uma ajuda, uma oração, por exemplo. Ao final aqui da nossa palestra, a gente vai fazer uma vibração à distância, né, um passe à distância, para todos aqueles que estão em aflição, todos aqueles que estão necessitando de algum tipo de ajuda. Porque nesse período, principalmente, em que nós nos encontramos, em que as pessoas às vezes não têm a possibilidade de procurar uma ajuda espiritual, procurar uma casa espírita, ou uma igreja, enfim, seja lá o que for, as pessoas estão muito reclusas em casa e tem muita gente que às vezes não consegue lidar sozinho com algumas situações. E nada melhor que nós, que
temos um pouquinho de conhecimento ou que estamos estudando um pouquinho da doutrina espírita, passamos uma mensagem positiva para as pessoas, ajudamos aqueles que precisam da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades e limitações, né, que todos nós temos, mas todos nós podemos ajudar um pouquinho. E Jesus nos ensina nessa passagem que nós temos que ampliar esse conceito de família das pessoas que estão ao nosso redor. Seguindo aqui, eu gosto muito desse livro aqui, até indico para as pessoas que fazem Evangelho no Lar, que gostam, né, de fazer Evangelho no Lar, algo importantíssimo, inclusive, né, até já pedi para minha esposa Vanessa preparar uma palestra sobre Evangelho no Lar, que a gente fala tanto aqui, né, principalmente nas quintas-feiras, né, que é o dia das vibrações à distância para os animaizinhos. E esse livro, Vivendo o Evangelho, do autor Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, ele é um complemento do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem sempre uma mensagem correspondente. E sobre esse trecho que a gente viu agora há pouco, tem lá: ame sua família, mas não faça desse amor um apego obsessivo. O que quer dizer essa passagem, né? Esse ensinamento? Nós temos que deixar de amar nossa família? De jeito nenhum. Nossa família é aquilo que há de mais importante nas nossas vidas. Mas nós temos que entender, como aquela passagem de Jesus, que a nossa família não se restringe apenas ao nosso pai, à nossa mãe, à nossa esposa, ao nosso marido, ao nosso filho. Nós temos que abranger essa visão. Não temos que estar apenas conectados com as pessoas que estão ao nosso lado, que são muito importantes, mas aqueles que estão ao nosso redor também. Até porque, pela doutrina espírita, a gente sabe que hoje, quem ocupa a posição de pai e mãe, de marido, de esposa, de filhos, numa encarnação anterior, os papéis podem ter sido invertidos. E muitas vezes a gente acaba em algumas situações, a gente acaba não vindo na mesma família. E às vezes uma pessoa que está muito próxima da gente, que a gente tem uma ligação muito grande, talvez numa encarnação anterior tenha sido um familiar, alguém consanguíneo, né, como a gente diz. Então por isso que a gente precisa, da melhor maneira possível, ampliar esse conceito de família e não ser aquela coisa tão obsessiva, né, que muitas vezes acaba se tornando esse apego, né, que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor. E o nosso corpo, né, falando ainda dessa questão do desapego, nós temos que entender que nosso corpo físico, ele é um empréstimo de Deus. O que significa isso? Que eu tenho que deixar de lado o meu corpo físico e pensar apenas no meu espírito? Claro que não. A nossa vida espiritual, a nossa bagagem espiritual é muito importante. Só que hoje nós estamos aqui encarnados com um corpo físico. Então nós temos que cuidar desse veículo, desse empréstimo divino, da melhor maneira possível. Só não temos que ter aquele apego obsessivo, como no caso aí da família que a gente viu anteriormente, porque amanhã ou depois, se tivermos que desencarnar, e um dia nós vamos desencarnar, mas a gente nunca espera que seja amanhã ou depois, a gente sempre espera que seja daqui a alguns anos, mas se tivermos que voltar ao plano espiritual, se desencarnarmos, se o nosso corpo físico morrer e o nosso espírito retornar à pátria espiritual, de que forma nós iremos voltar? Vale lembrar, a gente sempre ouve isso em palestras, em livros, né, em pessoas que entendem bastante de espiritismo, que os espíritos desencarnados, eles não são melhores do que a gente. Quando a gente ouve, por exemplo, uma mensagem espírita, né, a gente pega às vezes uma mensagem psicografada, ou às vezes até mesmo uma psicofonia, não significa que aquele espírito que está se comunicando, ele seja muito melhor do que nós. Até porque quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós vamos voltar ao plano espiritual com a mesma bagagem que nós temos aqui hoje. Então, se eu tenho um conhecimento X aqui na Terra, se eu desencarnar amanhã, eu vou com esse conhecimento para o lado de lá. Eu não vou me tornar um expert em todos os assuntos a partir do momento que eu desencarnei. Então, o nosso corpo físico, ele é nosso veículo enquanto estamos aqui. O nosso espírito continuará vivendo tantas e tantas outras situações quantas forem necessárias. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que aproveitar a nossa estadia aqui, aproveitar o máximo de oportunidades para adquirir conhecimento, para quando voltarmos ao plano espiritual, que a gente volte numa condição melhor. Esse é o nosso desejo, né? Pelo menos é isso que a gente espera quando voltarmos para o plano espiritual. Cuidar do nosso corpo físico como um empréstimo divino, e muita gente acaba exagerando um pouco na dose, né? Como a gente diz. Um exemplo desse exagero na dose é essa figurinha aí que eu separei do Tio Patinhas, né? Acho que todo mundo já, em algum momento da sua infância, né, assistiu aí o desenho do Tio Patinhas, né? Ele mergulhando ali na sua piscininha de moedas, né?
ele era extremamente, né, materialista, né, e esse apego às coisas materiais, ele é muito perigoso. E encontramos aí nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo uma reflexão para nós. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em perdê-los sem murmurar, caso Deus resolva retirá-los de nós. Nós temos, às vezes, tantas coisas materiais e às vezes a gente não dá o devido valor. E quando a gente desencarna, a gente dá um valor excessivo a essas coisas, né? Tem muita gente que desencarna e fica remoendo, e fica pensando, puxa, eu deixei minha casa, meu carro, né? Coisas mais banais que hoje em dia, tem muita gente, tenho certeza que muitos que estão desencarnando hoje, estão sofrendo muito, é isso aqui, ó, o nosso celular. Do lado de lá, nós não vamos ter um WhatsApp espiritual ou um Facebook espiritual como nós temos aqui. Claro que do lado de lá, no plano espiritual, existem outras formas, talvez muito mais eficazes de comunicação, mas nós não vamos ter a nossa rede social do lado de lá, nós não vamos conseguir mandar uma mensagem para alguém que está aqui do lado de lá. E tem muita gente que desencarna e sofre com isso, porque é aquele apego às coisas terrenas, apego exagerado aos bens terrenos. Nós temos que utilizar das nossas riquezas, daquilo que Deus nos deu como oportunidade, sim. Quer dizer que eu tenho que vender minha casa, meu carro e viver dentro de uma caverna? Não, claro que não. Temos que aproveitar todas as oportunidades que pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço a gente consegue. Mas temos em mente que amanhã ou depois, quando desencarnarmos, tudo que é material vai ficar aqui. Alguém vai dar isso, alguém vai usufruir disso, e nós não temos que sofrer com isso. E muita gente sofre do lado de lá com isso. Como que eu faço para não sofrer do lado de lá com isso? Desapegando-se da melhor maneira possível aqui e agora. A gente precisa todo ano trocar de celular? Às vezes não. Eu preciso todo ano trocar de carro? Creio que não. Eu preciso todo ano trocar minha casa? Enfim, uma série de coisas que às vezes a gente dá uma importância tão grande e às vezes não tem tanta importância assim. São esses exageros que a gente tem que combater dentro de nós. E não sou eu que vou convencer ninguém, não é nenhum outro palestrante, não é nenhum outro membro da doutrina espírita que vai convencer quem está nos assistindo a se desapegar disso. Mas a gente tem que começar a pensar nisso. Começar a pensar nessa figura aí do tio Patinhas como algo exagerado. E muita gente exagera nas coisas terrenas. Nós temos que viver na matéria, mas nunca da matéria. Nós temos que viver na matéria, mas não da matéria. São coisas completamente diferentes. Seguindo aqui, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Deus vos desferir um golpe, não esquecer que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e isso ajudará ao desprendimento como um adulto que vê as coisas mais importantes. É algo que a gente está vivendo hoje, né? Estamos passando por um golpe muito difícil hoje, que é a restrição, né, de circular para todos os lugares, de ir a certos lugares, de ver as pessoas, né? Ontem foi domingo, Dia das Mães, muita gente não teve a oportunidade de dar um abraço na sua mãe, né? Pessoas que às vezes moram em cidades diferentes, né? Às vezes não tiveram essa oportunidade. Claro que a tecnologia hoje ajuda um pouco a minimizar isso, mas é uma situação muito difícil, que para muita gente é complicado passar por isso. Mas a gente precisa entender que todas essas situações às quais a gente está passando servem de aprendizado para a gente. Nós não podemos achar que estamos à mercê da sorte, que Deus não está cuidando da gente, que a gente está, né, num barco à deriva. De jeito nenhum. Nós estamos sendo cuidados, sim, pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso Divino Mestre Jesus, e tudo está acontecendo conosco e com todo mundo por um bem maior. Nós temos que pensar sempre dessa forma e não ter aquela visão restrita, né, de que só eu estou sofrendo, só eu estou passando por isso, meu Deus, como eu vou passar por isso?
Nós temos que crescer um pouquinho, né, espiritualmente e entender tudo isso como lições. Claro que muitas vezes a gente acaba não conseguindo, mas temos que pensar dessa forma e entender que tudo é um grande aprendizado para a gente. De novo aquele livrinho lá que eu falei para vocês, o Vivendo o Evangelho. Você tem o direito à posse digna dos bens terrenos, mas não deixe de lado as conquistas espirituais. Desatender à evolução do espírito e apegar-se ao patrimônio material é como um avestruz que põe a cabeça no buraco para salvar a vida, mas deixa o corpo de fora, exposto ao perigo. É mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje, ou que estava fazendo, né? Eu tenho muita fé que tudo isso que a gente está passando vai servir de uma grande lição para todos nós. Quantas vezes nós não estamos nos deixando expostos ao perigo, por conta de tudo isso que a gente, por conta desse apego excessivo que nós temos. A gente tem uma visão tão pequena, né, ou tão retraída de algumas coisas e não vê a amplitude de tudo. Não vê que os bens espirituais que nós precisamos cultivar aqui e agora são situações, são necessidades que nós temos que muitas vezes a gente não dá bola, ou até então não estávamos dando bola. Quanta gente não está se redescobrindo dentro de casa, redescobrindo a família, né? Deixando de lado aquela correria do dia a dia, né? Que a gente sabe, né? Que quando a gente acorda de manhã, a gente já vai para o trabalho, né? Ou vai para a escola, enfim. Às vezes o tempo, a gente tem às vezes a sensação de que 24 horas num dia às vezes é pouco. Puxa, deixei de fazer tanta coisa, tinha tanta coisa para fazer, ou já fica pensando no dia seguinte. Calma, vamos pensar um pouco, vamos parar um pouquinho nesse momento. Tem muita gente que continua, né, nessa vida louca, nessa situação. Tem muita gente que não conseguiu parar de trabalhar, por exemplo, no meu caso. Mas mesmo assim, mesmo quem precisa ainda trabalhar, mesmo quem ainda está, né, nessa correria, né, do dia a dia, vamos parar um pouquinho e pensar, a gente precisa correr tanto? Será que não vale a pena a gente repensar alguns hábitos, repensar algumas coisas, né? Como eu disse para vocês, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de conversar online, né? Claro que eu, particularmente, gosto muito do contato físico, né? De você ir a um centro espírita, né? Você assistir uma palestra, ou você dar uma palestra, ou você realizar o trabalho que você precisa no centro espírita, no nosso caso, o trabalho de assistência espiritual aos animais. Mas essa oportunidade que nós estamos tendo, né, de ter o contato com pessoas tão diferentes, né? Tem tanta gente aqui que a gente viu aqui no nosso chat aqui, ó, pessoas de cidades pessoas que muitas vezes não teriam a oportunidade, por conta da distância física, de vir aqui ao nosso centro. Claro que talvez algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, talvez frequentem centros espíritas nas suas cidades, né, tenham um centro espírita de preferência, mas garanto que muita gente que está nos assistindo hoje aqui, que conheceu, né, o nosso trabalho, né, o Jefa Sorocaba, agora pela internet, é uma oportunidade que as pessoas estão tendo e é a oportunidade que todos nós estamos tendo de nos redescobrir, de descobrir que tem tanta gente por aí precisando, né, de uma palavra amiga, às vezes precisando, né, no caso, no nosso trabalho aqui que a gente faz de assistência espiritual aos animais, e que às vezes na sua cidade, né, ou perto da pessoa, às vezes não tem. Então a internet nos dá essa possibilidade. Antes, nós poderíamos ter feito palestras online antes. Nunca passou pela nossa cabeça, né, no Jeff, fazer um trabalho espiritual, uma palestra online. Nós nunca tivemos essa ideia. Agora, por conta de tudo isso, né, a gente se viu na necessidade de fazer isso, até para a gente manter um contato com as pessoas que estão aqui do nosso lado, né? Então isso é muito importante, esse contato e esse parar um pouquinho, né, para a gente refletir. Em alguns, ainda são muito tenazes os laços da matéria para que o espírito se desprenda da terra. A névoa que os envolve tira a visão do infinito e, por isso, o rompimento de hábitos e tendências não é fácil. A gente sabe que nós temos ainda muitas ligações com o plano material e são ligações que não se rompem do dia para a noite e não se devem romper do dia para a noite. A gente não tem que se desprender de uma forma sim, sem pensar das coisas. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que parar e pensar. Preciso me desprender dos bens terrenos? Sim, mas de uma forma equilibrada, de uma forma sensata. Como eu disse, não é vender tudo, largar tudo e morar dentro de uma caverna, como a gente fazia nos primórdios da nossa civilização. Não é esse o propósito. Mas não dá
tanta importância a algumas coisas que a gente dá hoje. A gente tem essa coisa, né, de eu quero, eu preciso, porque o meu vizinho tem, eu tenho que ter. Não é assim. Nós não temos que pensar assim. Tudo tem que ser equilibrado. Inclusive a nossa vida espiritual. Né? Se a gente se dedicar só à nossa vida espiritual, a gente deixa de viver na matéria. E aí, como é que fica? E o nosso veículo físico e a nossa oportunidade de estarmos aqui encarnados, a gente vai deixar de lado? A gente tem que ter um equilíbrio em tudo aquilo que a gente fizer. Seguindo aqui, livro Fonte Viva, né, Emmanuel e Chico Xavier. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. Tudo é um empréstimo. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Quando voltarmos ao plano espiritual, encontraremos a nossa consciência, ou seja, aquilo que fizemos de bom ou de ruim aqui, é a nossa consciência que irá nos acusar, entre aspas, ou nos absolver. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz e Chico Xavier. Essa passagem às vezes é um pouco pesada, né? Toda vez que eu faço essa palestra em centros espíritas, eu percebo às vezes a reação das pessoas e fico, né, puxa, mas é tudo isso mesmo? No caso aí, quem está nos dizendo é o André Luiz, não sou eu. Né? A respeito da gente, às vezes, dá tanta importância, por exemplo, a um cemitério, a uma visita a um cemitério, a um parente querido que está lá enterrado. Né? É claro que a gente tem que sempre pensar com muito carinho, com muito respeito, para com aqueles que já partiram antes de nós. Temos que ter, principalmente, gratidão por aqueles que nos antecederam. Até porque, por exemplo, nossos avós, nossos antepassados, né, eles, querendo ou não, foram corresponsáveis pela nossa existência aqui. Não só nosso pai e nossa mãe, nossos avós, nossos antepassados anteriores. Só que muitas vezes a gente acaba, como nessa situação descrita aí, dando uma importância muito exagerada para aqueles que se foram. Temos que ter o respeito, sim. O carinho, sempre. A saudade existe sempre para com aqueles que partiram. Só que muitas vezes, quando a gente acaba se debruçando aí, como diz o texto, sobre a lápide, né, sobre uma sepultura de alguém que já partiu, e a gente fica ali naquela situação tão triste, né, muito triste, por exemplo, a gente ir num cemitério e ver uma pessoa chorando copiosamente, e muitas vezes essa pessoa chora copiosamente, não por saudade simplesmente, mas por aquele desespero de não mais encontrar aquele seu ente querido. E a doutrina espírita nos dá essa dádiva, né? Eu costumo dizer que é uma dádiva, você saber que a vida continua do lado de lá. É claro que a saudade dói. Para quem, por exemplo, não tem mais a sua mãe ao seu lado, né? Aqueles que as suas mães já partiram para o lado espiritual, é claro que a saudade dói muito. Né? Você não ter a possibilidade, né, nem sequer de mandar um WhatsApp ou uma mensagem de vídeo para sua mãe. Mas a gente tem que ter a certeza de que um dia todos nós iremos nos reencontrar. Que a vida continua do lado de lá. Aqueles que partiram antes de nós, seja lá de que forma for, tiveram que partir porque cessou o tempo deles aqui. Nós um dia iremos partir. Talvez, quando partirmos, deixaremos saudade em pessoas que hoje estão aqui convivendo com a gente. Né? Por exemplo, eu partir antes que a minha esposa, talvez, espero, que ela sinta saudade de mim, e se for o contrário, é a mesma coisa. Né? Não tenho filhos humanos, mas tenho os meus animaizinhos, né? Que acho que todo mundo ouviu aí eles latindo. Se eu partir amanhã, tenho certeza que eles vão sentir saudade de mim, e da mesma forma, se for o contrário. O que a gente não pode, repito, são os exageros. Achar que nunca mais iremos encontrar aquele ente querido, que ali, aquela imagem do cemitério ali, é a última imagem que a gente vai ter daquela pessoa, daquele ente querido. Não é por aí. A doutrina espírita nos ensina que a vida continua do lado de lá, de uma outra forma, e a gente espera sempre que aquele ente querido que está já no plano espiritual receba todo o amor e todo o nosso carinho. Todos aqueles que partiram antes de nós cumpriram com as suas jornadas. Cabe a nós que estamos aqui hoje manter a saudade, que faz parte, mas uma saudade gostosa e um sentimento de vibrações positivas por aquele que está do lado de lá. Separei aqui também essa
essa figurinha aí daquela propaganda, né, do Desapega, né, é um trecho do livro Missionários da Luz, também do André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, né, aqui na Terra, neles encontram as mesmas algemas e quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela, dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram dos corpos físicos. Quer dizer que se eu desencarnar com um apego excessivo à matéria, eu posso vampirizar, ou seja, eu posso prejudicar os meus parentes que aqui ficaram? Sim. Quando eu não tenho nenhum conhecimento, quando eu não tenho nenhuma espiritualidade, não necessariamente conhecimento espírita, mas quando eu não tenho nenhuma espiritualidade, quando eu acho que a vida se resume aqui ao plano material, que morreu, acabou. E aí quando eu desperto do lado de lá, eu percebo que a vida continua e quero continuar ao lado dos meus parentes, pode acontecer essa situação aí descrita pelo André Luiz. Muitas vezes aqueles que desencarnaram não sabem que desencarnaram, continuam ali vivendo, entre aspas, como se estivessem ainda no plano material, sugando a energia dos alimentos, sugando a energia das pessoas dentro da própria casa. Está fazendo por maldade? Eu imagino que não. Mas muitas vezes essa pessoa, aquele ser que desencarnou, como não tem nenhum conhecimento do plano espiritual, acaba acontecendo isso. Uma situação muito triste, tão triste quanto aquela do cemitério que a gente viu, e é uma situação muito comum. Por isso é que eu estou dizendo que nós temos que, da melhor maneira possível, começarmos a nos desapegar. Se livrar de tudo, vender tudo que eu tenho, não é isso. Repito, não é isso. Mas vamos começar a nos desapegar, começar a ter esse desprendimento para que a gente não sofra quando partirmos para o lado de lá. E é algo que pode acontecer com a gente. Separei aqui um trechinho de um livro chamado O Voo da Gaivota. Talvez, num primeiro momento, as pessoas não se lembrem desse livro, mas tenho certeza que todos já leram ou ouviram falar do livro Violetas na Janela. Ele foi escrito pela menina Patrícia, pela psicografia da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que era tia da Patrícia, inclusive. Ela escreveu 4 livros. Para quem não sabe da história, para quem nunca ouviu falar da história, a Patrícia foi uma menina que desencarnou muito jovem, com 17, 18 anos, era de família espírita, e quando desencarnou, ela foi recebida com muito amor e carinho do lado de lá, pelos seus avós, né, por aqueles que a antecederam. Mas é claro que os seus pais, aqueles que ficaram aqui, continuaram com muita saudade da sua filha, né? Continuaram, né, com aquele sentimento de que, poxa, minha filha desencarnou, minha filha morreu, e agora como é que vai ser, né? E aí ela escreveu 4 livros. E dentro desses livros tem um trecho aqui muito bacana sobre o desapego, que está no livro O Voo da Gaivota, que é o 4º livro da série, né, da minissérie aí da Patrícia. Então eu separei aqui um trechinho para a gente refletir. Amar e desapegar-se dos seres que amamos não é fácil. Encarnados, quando aprendem a se desprender de tudo que lhes é caro, chegam a ter sensações de dores, porque sufocam a ilusão de ter. Amar tudo e saber que tudo nos é emprestado. Emprestado por quem? Pelo nosso Criador. Com objetos emprestados, cuidados dobrados. Não somos donos de nada material. Não possuímos nada. Nosso amor por tudo deve ser incondicional. Usar o que nos é permitido, mas sem abusar. Quase sempre nos julgamos insubstituíveis juntos daqueles que amamos, que ninguém os ama mais do que nós e que somos impreteríveis na vida deles. Nos apegamos a eles, esquecendo que eles também são amados por Deus e que somos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar com os seus próprios passos. Deixar que estes afetos sigam sozinhos é algo que devemos entender. É o desapego. Precisamos amar com desapego. E quantos de nós conseguimos amar com desapego? É uma grande lição, talvez muito dura para algumas pessoas, talvez seja algo difícil da gente entender e principalmente colocar em prática, mas é algo possível. Esse livro, repito, de uma moça, né, que desencarnou jovem,
que sentia saudade dos seus pais e os pais da mesma forma, mas que teve esse desprendimento. Ela recebeu muita ajuda, tanto de quem estava do lado de lá, né, dos seus avós, né, que a receberam com amor e carinho, quanto dos próprios pais, que conseguiram superar a dor de perder um filho, conseguiram superar a saudade de não ter mais a presença física do filho e emitiam amor e luz para ela. O nome do livro, Violetas na Janela, para quem já leu sabe do que eu estou falando, né? Para quem não leu, fica aí só uma dica de leitura. A mãe da Patrícia, ela destinava, né? ela dedicava, né? Uma flor para ela, uma violeta no caso, e um belo dia ela acordou, onde ela estava morando, né? No plano espiritual, e ela viu lá um vasinho de violetas. E aí foi falado para ela que aquelas violetas, né? aquelas flores tinham sido enviadas, né? Espiritualmente pela sua mãe, ou seja, ela dedicou, né? Um momento, né? da sua trajetória para enviar vibrações de amor e de luz para a filha através de uma flor. Quer dizer que eu posso ir no cemitério e deixar um vaso de flor para o meu ente querido? Se você sentir a necessidade, pode. Só que eu posso fazer isso na minha casa. Eu posso dedicar um carinho e um afeto através de uma oração. Claro que nada impede, não é proibido, não existe essa coisa de proibido. O Espiritismo proíbe então de ir no cemitério. Não existe isso de proibido. Só que às vezes, talvez não seja necessário. Talvez uma prece feita com muito fervor, com muito amor e carinho, aí na sua casa, de onde você estiver, para aquele seu ente querido que já se encontra no plano espiritual, ele vai receber da mesma forma. Não há, muitas vezes, a necessidade material de ir até um local e deixar ali um vaso de flor. Não será isso que vai demonstrar mais amor e carinho. Até porque muitas pessoas, às vezes, vão no cemitério, deixam lá um vaso de flor e só se lembram daquele ente querido numa data comemorativa, Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, enfim. E passa o resto do ano nem sequer dedicando uma prece àquela pessoa que já partiu. Então, muitas vezes, mais vale fazer uma prece sincera, uma prece da onde você estiver por aquele que partiu, do que, às vezes, a gente ir até um local, né, que nada impede da gente fazer isso, mas que muitas vezes não tem, assim, um significado tão grande. A gente pode fazer isso de qualquer lugar. Uma oração a gente pode fazer de qualquer lugar. Para a gente encerrar, já passei da hora aqui inclusive, separei aqui um trecho do escritor José Saramago, um escritor português. Não sei se ele era espírita ou se tinha conhecimento espiritual, mas enfim. Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Claro que para um pai e para uma mãe que perdeu um filho, perdeu entre aspas, né? Claro que é muito difícil entender isso e aceitar esse tipo de pensamento. Mas nós temos, lembra lá no começo da nossa palestra, daquele conceito amplo de Jesus e família, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O dia que nós tivermos isso gravado dentro de nós, o dia que nós conseguimos entender que a nossa verdadeira família são todas as pessoas que estão ao nosso lado, a gente vai sofrer menos. A gente vai conseguir se desapegar das coisas com mais facilidade. Desapegar não é não amar. É apenas entender que tudo nos é emprestado. Nosso corpo físico é um empréstimo de Deus. As pessoas que estão ao nosso lado estão convivendo conosco por um determinado período. Ninguém é eterno. O nosso espírito, sim. O nosso corpo físico, a nossa vida aqui, ela tem um prazo, que pode ser de 5, de 10, de 80, de 100 anos, não importa. Cada um tem a sua programação espiritual. Mas todos nós que estamos aqui, um dia nós iremos desencarnar, um dia nós vamos morrer. Quando isso acontecer, tanto para aquele que foi quanto para aquele que ficou, a gente precisa exercitar esse desapego. Claro que não é tão simples.
mas a gente precisa exercitar. A gente precisa, em algum momento da nossa trajetória, entender que a gente precisa se desapegar das coisas e das pessoas para nós não sofrermos tanto depois. Para a gente entender que quando voltarmos ao plano espiritual, nós vamos nos reencontrar novamente, nós vamos ter novamente aquele contato que nós tínhamos aqui e teremos sempre esse amor gravado dentro de nós. A gente precisa sempre se lembrar disso e nunca achar que estamos desamparados e que Deus é injusto com a gente quando tira alguém do nosso convívio. Essa era a mensagem da noite de hoje. Só repassar aqui mais, tem bastante gente interagindo aqui. Estou gostando muito com certeza. A Marley Farias, o Igor Soares, se vocês tiverem, para ele, me passe por favor. Não entendi a sua mensagem aqui, Igor, desculpe. Pessoal repassando aqui também, né? A Silmara Bueno falando que o pai dela, né, partiu já este ano, né? A gente sabe que é muito difícil nesse momento, né, Silmara? A separação física, né, é muito difícil. O Carlos César, né, Deus Todo-Poderoso, gratidão por essa palestra, obrigado, Carlos. Tem uma poesia, né, uma poesia Violetas na Janela, é verdade. Inclusive foi feita uma peça de teatro, né, sobre o livro Violetas na Janela. É um livro muito interessante, eu costumo dizer que é a porta de entrada para muita gente que gosta de espiritismo, né. Talvez tenha sido o primeiro livro de muita gente, né, o Violetas na Janela. Muita gente interagindo aqui, muito obrigado a todos que estão nos mandando. O pessoal que quiser também mandar mensagem para a gente, quiser mandar sugestões de palestras, né, sugestões de temas para a gente conversar aqui, pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, né, que hoje em dia talvez seja a forma mais comum das pessoas interagirem, né, nosso WhatsApp, ou mesmo pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. Pode mandar, quiserem mandar também comentários sobre a palestra, a gente agradece de coração. Às vezes ficar lendo aqui não dá tempo, né, de mandar alô para todo mundo, né? Mas muito obrigado por todos que nos acompanharam. E para a gente encerrar aqui, antes da gente passar para o nosso atendimento fraterno à distância, né? Hoje, segunda-feira, é dia do nosso atendimento fraterno, vamos passar para as nossas vibrações. É importante, nesse momento de vibrações à distância, né? Um momento que a gente pode parar um pouquinho, né? Relaxar um pouquinho, né? Parar um pouquinho aquilo que a gente está fazendo. Então, quem quiser fechar os seus olhos, né? Mentalizar a figura de Deus, mentalizar a figura de Jesus, uma figura que nos inspira paz, que nos inspira amor acima de tudo. Que a gente possa, nesse momento, Senhor, elevar o nosso pensamento a Ti e receber essas boas vibrações, essas boas energias do plano espiritual. Energias para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, para as nossas vidas que estamos tendo aqui, para as dificuldades que hoje estamos passando. Que seja um momento, Senhor, de muito aprendizado, de muita luz para todos nós. E rogamos a Ti, Senhor, que abençoe o nosso lar terreno, abençoe os nossos familiares, aqueles que convivemos no dia a dia, aqueles que estão próximos de nós. Que todos sejam, Senhor, beneficiados na noite de hoje. Que os nossos amigos espirituais visitem os lares de cada um que está assistindo nesse momento, aqueles que irão assistir depois a palestra, que também recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo e as vossas bênçãos. Pedimos também, Senhor, por aqueles nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual, que já fizeram a passagem para a vida espiritual, que sejam amparados e auxiliados pelos nossos irmãos de luz, que recebam todo auxílio e todo amparo em suas caminhadas evolutivas. Aos nossos parentes e amigos, aqueles que tivemos uma maior afeição, que recebam nesse momento o nosso amor, o nosso carinho. Que recebam a nossa saudade gostosa, não uma saudade sofrida, não um sentimento ruim, mas um sentimento de que um dia iremos todos nos reencontrar. E até esse momento, até que chegue esse momento, que cada um de nós, aqui no plano terreno ou no plano espiritual, receba
do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus, o auxílio e o amparo que necessitamos para as nossas caminhadas evolutivas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Que Jesus esteja presente hoje e sempre nos nossos lares e nas nossas vidas. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que hoje, segunda-feira, é dia do nosso atendimento fraterno. O atendimento fraterno, para quem não sabe, né, para quem costuma frequentar centro espírita, é um momento em que a gente tem a oportunidade de conversar sobre algum probleminha que a gente esteja passando, seja de ordem material ou mesmo espiritual. Como nós não estamos tendo a oportunidade de fazer esse atendimento presencial, então nós estamos fazendo pela internet, pelos nossos canais oficiais, pelo nosso WhatsApp, que é o 15 98120 1843, também pelo Skype, quem quiser conversar com a gente via Skype, o nosso e-mail de contato do Skype é o jefa.sorocaba@hotmail.com, e também vamos atender aí pelo Messenger do Facebook, quem preferir, né? Então são 3 formas de contato, o pessoal passar aí pelo atendimento fraterno: WhatsApp, Facebook ou pelo Skype, ok? Então hoje, agora assim que a gente encerrar aqui a nossa transmissão, a gente vai dar início ao nosso atendimento fraterno. E lembrando que nas quintas-feiras também temos a nossa palestra, né, a palestra online, e aí o atendimento espiritual para os animaizinhos. Aí é um tratamento específico para os animaizinhos na quinta-feira, um trabalho que a gente já realiza há bastante tempo, né, as vibrações à distância. Então na quinta-feira, quem tiver um animalzinho em casa, quem de repente está com o animalzinho doentinho, pode passar para a gente os dados aí, tá aí na tela para você, também pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Messenger do Face, e só mandar os dados aí que a gente colocou na tela, né? E é muito importante que na quinta-feira, às 8h30 da noite, né, logo depois da palestra, cada um de vocês faça ou uma oração ou um evangelho no lar, de preferência junto do animalzinho, se não for possível, né, pelo menos da onde você estiver, fazer uma oração, uma vibração pelo animalzinho. Que às vezes muita gente manda pra gente os dados, né, e acha que já tá bom. Já fiz a minha parte, já mandei os dados, agora o pessoal lá do Jefa que vai fazer a parte dele. Nós vamos fazer a nossa parte, que é vibrar por aqueles, mandar boas vibrações, mandar o reiki à distância para os animaizinhos. Mas é importante que os tutores estejam conectados também para receber essas boas energias e vibrações. Grande abraço a todos, lembrando os nossos canais de comunicação aí, todos os nossos meios de contato, né, WhatsApp, Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, né, que por onde o pessoal está nos assistindo, né, o nosso site. Então quem quiser entrar em contato com a gente durante a semana, em algum momento aí do dia, né, é só mandar alguma mensagem para a gente, assim que for possível a gente responde. Grande abraço a todos, uma ótima noite a todos, que Jesus esteja presente nos lares de todos vocês, e encerrando aqui a gente vai para o nosso atendimento fraterno, aqueles que desejarem. Ótima noite a todos.